Hello, YouTube! E cara, faz tempo que eu não vejo isso. Na verdade, eu vi. Quem tinha dito isso foi uma das filhas da madrasta de. Como é que é? Another Cinderella Story. Não. Acho que é Another. Sim, acho que é Another Cinderella Story o filme. Hello, YouTube! Quando tava chantageando a Selena Gomez, que já esqueci como é que se chamava ali no filme. Por que eu tô a começar o vídeo assim? Nada interessante isso. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Antes de mais, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, me seguir no Instagram que está a passar aqui na tela, curtir a nossa página do canal no Facebook, Dailymotion, tá tudo aqui na descrição do vídeo. Sem mais demora e sem mais enrolação, vamos pro vídeo de hoje. E no vídeo de hoje, pessoal, é um vídeo de curiosidades. Eu queria muito fazer a oitava parte, será a última parte, mas não vai ser possível. Eu tive que dividir, eu depois até pensei em dividir em duas, mas vou ter que dividir em 3 partes porque, falta muita coisa para acontecer. Então eu vou deixar em 3 partes. Eu vou postar hoje a parte 8, amanhã a parte 9, segunda-feira a parte 10, que é a parte final. Eu já terminei de editar tudo. E é isso, vamos lá. Eu fiz aqui as minhas anotações porque eu tinha editado há muito tempo, já tinha esquecido o que falar, então tive que rever e é isso. Vocês viram anteriormente que a mãe da Júlia estava muito mal, muito mal. Tanto é que a Júlia nem teve que voltar para a sua vida de crise para tentar arranjar algum medicamento para dar à mãe, só que ela descobriu que a mãe não morreu daquela pneumonia e ela voltou ao passado. Quando ela volta ao passado, ela fugiu do hospício, né, onde ela estava, voltou ao passado e ela foi falar com o padre Luiz, André Luiz, e o padre mandou um bilhete para a mãe, porque a mãe dela pensou que o padre tivesse morrido. Ela era apaixonada pelo padre. Então ela pensou que o padre tivesse morrido e o padre mandou o recado. Quando a mãe da Júlia viu o recado, ela ficou muito feliz e começou a se recuperar. E se recuperou totalmente daquela pneumonia e não morreu. A Alain estava muito assim, preocupado com a Cris, porque ele ainda não acreditava que a Cris voltava ao passado. Então, tecnicamente, ele pensou que a Cris tivesse sido sequestrada. Ele foi à polícia. Ele levou a polícia para a casa abandonada, né? E ele estava dizendo para a polícia: essa casa é abandonada, porque ninguém vive aqui. Vamos entrar, a Cris talvez esteja aqui, talvez tenham sequestrado a Cris, tenham deixado ela presa aqui. Quando o André aparece, André é aquele velhinho que vocês obviamente conhecem. Ele aparece e diz: olha, não, Elaine, esta casa me pertence e é minha. Ninguém vive aí, mas a casa é minha, porque a casa era do Gustavo Bruno. O Alain sabia que a casa era do Gustavo Bruno, mas não sabia que o Gustavo Bruno tinha deixado a casa pro André. E realmente o André era dono da casa e foi isso. Júlia começou a ter enjoos, tonturas, e como ela já conhecia, no caso a história da Júlia, que ela era Cris, a Cris já sabia que aqueles enjoos todos é porque a Júlia estava grávida, então não havia nenhum mistério nisso, porque ela meio que já conhecia parcialmente a história da Júlia e sabia que a Júlia tinha tido um filho do Danilo, então ela logo presumiu que fosse por causa da gravidez. E a Júlia, no caso, queria fugir com o Danilo. A Júlia queria fugir com o Danilo, mas não deu muito certo porque o Danilo não tinha... Quer dizer, a Júlia contou pro Danilo que estava grávida. Isso tem que ficar claro. A Júlia contou pro Danilo que estava grávida e ele ficou muito feliz. Só que o Danilo queria fugir com a Júlia. Eles planejaram fugir juntos. Mas tinha uma questão. Danilo não tinha documentos. A Hildegard, que era a mãe do Danilo, escondeu os documentos para ele não poder fugir com a Cris. E sem os documentos ele não tinha como nem viajar e nem como retirar o dinheiro dele que estava em Paris. Então, tecnicamente foi isso que aconteceu. E eles estavam lá com vontade de fugir, mas sem dinheiro e sem documentos para fugir. Enquanto isso, no século atual, a Isabel descobriu que aquele espelho era um portal, que a Cris ia e vinha, ia e vinha. O que ela fez? Ela quebrou o portal, pessoal. Ela simplesmente quebrou o espelho. E sem aquele espelho, tudo ficou contrariado. A Cris não tinha como voltar para o século atual. Inclusive, o André e a Guardiã ficaram tipo, cara, isso não estava nos planos já agora. Como é que a Cris ia voltar para o século atual? Porque a Cris estava lá temporariamente. Ela vivia no século passado como Júlia temporariamente, para descobrir toda a verdade, para descobrir quem matou a Júlia Castelo, e depois ela deveria voltar para o século atual. Então, sem o portal, que era o espelho, ela não tinha como passar para voltar para o século atual. Entendem isso? E foi isso. A Grace, que se chamava Graça, avisou para Júlia
no século passado, no caso. Ela chamou a Júlia e ela conversou com a Júlia e disse: olha, Júlia, o Danilo, no caso, te ama muito, muito, mas nesse século, nessa vida aqui em específico, vocês não vão ficar juntos. A Cris ficou triste. A Júlia ficou triste, meio que. Mas ela já sabia de tudo isso, porque ela conhecia o final trágico da Júlia Castelo, então não foi nenhuma surpresa isso. Então, depois Danilo foi procurar a Júlia e disse que ela conseguiu o dinheiro para fugir, né? Conseguiu o dinheiro para eles poderem fugir juntos, pediu emprestado a um amigo. E a Júlia também ficou muito feliz, e foi quando ela aproveitou para contar que estava grávida. O Danilo ficou muito feliz, comemoraram e tudo mais. E quando a Júlia volta para casa, ela encontra o Gustavo, Marquês de Torga, com um super presente. Oferece a ela. Quando ela abre, era um vestido de noiva. Ela ficou muito, muito, muito apreensiva. Tipo, um vestido de noiva e o Gustavo dizendo: ó, Júlia, eu já marquei a data do nosso casamento para daqui a uma semana. Cara, a Júlia meio que pirou, ficou tipo, cara, como assim? E o Gustavo estava se aproveitando da situação, porque desde o início o combinado era fingir que estavam noivos para o pai deixar ela mais livre. Mas o Gustavo estava se aproveitando disso e a Júlia ficou sem ter como dizer não, sabe? Ela tentou inventar uma desculpa, mas o pai não quis saber e disse que ela ia se casar sim em uma semana. Ela começou com aquelas tonturas dela de sempre por causa da gravidez. Teve que disfarçar, obviamente, porque ninguém poderia descobrir que ela estava grávida. E o que ela fez? Ela pensou: nossa, nós estamos perdidos. Como assim nós vamos viajar? Como assim eu vou ter que casar daqui a uma semana? Ela recolheu as joias dela e as joias que a avó tinha dado a ela e foi entregar o Danilo. Ela disse para o Danilo: olha, Danilo, vende essas joias, o dinheiro que tu conseguiste, nós vamos fugir, porque nós já não temos tempo. O Gustavo marcou o casamento para daqui a uma semana. O Danilo percebeu logo que o Gustavo era meio que um traidor, um super traidor, porque fingia ser amigos, fingia apoiar o relacionamento da Júlia e do Danilo, mas ele estava lá querendo dar o bode, querendo roubar a Júlia dele e tudo mais. Enquanto isso, o Alain, na vida atual, descobriu que o espelho estava partido, foi tirar satisfações com a Isabel. Isabel, obviamente, ficou a falar um monte de coisas que não era ela, porque o Alain estava acreditando nessa baboseira e um monte de coisas nada a ver. Vamos ver o que mais acontece. A Júlia contou para a mãe dela que ela ia fugir com o Danilo porque ela amava muito a mãe, então ela não queria fugir e deixar a mãe preocupada. Ela contou para a mãe que amava o Danilo e que ia fugir com o Danilo. A mãe, obviamente, deixou que ela fugisse e até ajudou porque queria muito que a filha fosse feliz. E ela estava vendo que a filha não seria feliz em um casamento com o Gustavo, assim como ela não era feliz com o pai da Júlia, que só maltratava e tudo mais. Danilo e Júlia se casaram na igreja. Antes de fugir, eles se casaram e foram para a estação. Quando eles chegaram na estação, eles decidiram entrar em vagões diferentes para não criar suspeitas. E a Júlia entrou primeiro no vagão. Só que quando Danilo ia entrar no vagão dele, a polícia apareceu, pessoal. Porque o coronel Eugênio descobriu que as joias tinham desaparecido. Descobriu que o Danilo tinha vendido as joias. E ele sabia que o Danilo não tinha roubado. Ele sabia disso. Mas porque ele queria prender o Danilo, ele chamou a polícia prendeu o Danilo por roubo. O Gustavo tirou a máscara dele, falou mal pro Danilo. Cara, foi uma coisa surreal. O Danilo ficou muito irritado e o mais engraçado, o Gustavo entrou no comboio e tirou a Júlia Castelo de lá. Ela até contou, tipo, não espere o Danilo não, porque ele foi preso. Que azar. A Júlia teve que voltar para casa, sabe? Mas em parte, a Júlia meio que sabia que tudo isso ia acontecer, porque a Júlia era a Cris já conhecia a história da Júlia. A Júlia voltou para casa e foi isso que aconteceu. O pai queria expulsar a Júlia de casa. Ela disse: você vai embora, porque você foi uma vergonha, você envergonha a nossa família, Júlia, você vai embora. Só que um tempinho depois, por causa daquele mal-estar da Júlia, a mãe da Júlia descobriu que a Júlia estava grávida, porque o médico tinha ido lá para casa e ela precisava ajudar a filha. Então ela meio que tentou convencer o coronel a deixar a Júlia ficar. Obviamente não contou sobre a gravidez, senão ele matava ela, tipo, interrompia a gravidez, seria uma confusão. Ela mentiu que ela estava com problemas de saúde. O médico até que ajudou também nessa mentira. E o pai de Júlia deixou a Júlia ficar, porque ele não queria que a Júlia fosse, tipo, morresse lá fora. Vamos lá ver o que mais acontece.
A Júlia foi visitar o Danilo na prisão algumas vezes e também o Danilo conseguia se comunicar com a Júlia através de cartas. O que acontecia? A Bendita, que era a empregada da Júlia, levava cartas dela para o Danilo, do Danilo para ela, e era assim que eles se comunicavam. Enquanto isso, o Daniel, que era o Danilo no século atual, continuou com as regressões dele e descobriu que o Danilo tinha sido preso. E ele até ficou admirado, tipo, cara, eu fui preso na outra vida. Foi basicamente isso. E o pai de Júlia, o coronel e o Gustavo planejavam tirar o Danilo daquela prisão para uma prisão estadual, tipo, para uma prisão muito mais barra pesada fora de Rosa Branca, para ele poder ficar fora, bem distante da Júlia e sofrer ainda mais na prisão. E foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. E como o Danilo, sempre confundo com o ele do passado e ele atual, o Danilo, como estava preso, o coronel foi chantagear a Júlia. Ele chegou para a Júlia e disse: olha, Júlia, ou tu mantens o teu noivado com o Gustavo Bruno, ou eu mando matar o Danilo na prisão. A Júlia, porque amava muito o Danilo e não queria que o Danilo fosse morto, ela continuou com o noivado, continuou sendo noiva do Gustavo Bruno, obrigada do pai. E um dia desses, a Bendita entrou no quarto da Júlia e disse: ó, Julinha, eu vim te avisar só que o teu pai tá pensando em mandar o Danilo para a prisão estadual e ele vai ser transferido hoje, porque eu conversei com um amigo meu que é guarda e o Danilo vai embora de Rosa Branca hoje. A Júlia entrou em desespero, foi tentar conversar com o Danilo, se despedir, né, no caso. Foi muito triste para ela. O coronel Eugênio bateu no Danilo, o Danilo foi transferido, e quando o Danilo foi transferido, as irmãs, né, da igreja vieram ter com a Júlia para explicar e contar que o Danilo não estava mais na Rosa Branca porque ele tinha sido transferido para uma prisão estadual. E foi isso que aconteceu nessa nossa oitava parte, pessoal. Espero que gostem. Se tiverem gostado, vão deixar o like. Não postei ainda, mas o vídeo vai sair logo depois deste. Você já conhece como é que funciona. Logo depois dos vídeos de curiosidade, eu solto a parte do vídeo, então fiquem atentos. Logo depois desse vídeo eu vou soltar a oitava parte da história da Cris Valência. E é isso, pessoal. Este foi o nosso vídeo de hoje. Não se esqueça de me seguir no Instagram, o link está aqui embaixo. É muito mais fácil falarem comigo lá, inclusive escolherem os próximos casais lá no Instagram. Então é isso, sem mais demora, sem mais enrolação. Parabéns para quem chegou aqui até o final, porque o vídeo tá uma bosta, eu reconheço. Mas sem mais demora, sem mais enrolação, eu vou desaparecer do vosso belíssimo ecrã. Em 3, 2, 1, tchauzinho.